7h57, estamos ao vivo com Saúde e Bem-Estar, falando sobre ejaculação precoce. Você pode participar através do 988028941 e 988028972. Fique à vontade. O Arthur fez uma pergunta muito interessante aqui para o doutor Alisson. Ele está no Santo Antônio. E aí a gente pergunta o seguinte. A questão da masturbação, que é comum, pode complicar essa questão da ejaculação precoce? Pode favorecer? Atrapalha ou ajuda? É a pergunta do Arthur. Ótima pergunta, Zeza. Obrigado pela participação. A masturbação ajuda, tá? Inclusive, a gente sempre, o paciente que tem ejaculação rápida, a gente orienta algumas manobras, né, algumas dicas durante a relação sexual que ajudam nesse controle, ele obter esse autocontrole novamente da ejaculação. Isso é um processo lento e gradual, tá? Não é da noite para o dia que você vai voltar a adquirir esse controle. É primordial que você trate o fator causal, ou seja, se existe algum fator psicológico, alguma ansiedade intensa, você procura um psicólogo para fazer uma terapia psicossocial, algumas sessões de tratamento para que você consiga aliviar essa sua ansiedade. E além disso, existem outros tratamentos que a gente já fala daqui a pouco, que é a base de pomadas, cremes e alguns comprimidos. Mas alguns truques e algumas medidas durante a relação que ajudam. Por exemplo, a masturbação um dia antes ou algumas horas antes da relação sexual, ela pode ajudar nesse autocontrole, porque a masturbação ela diminui um pouco a sensibilidade do pênis na hora que você vai ter relação sexual efetivamente. Então, a masturbação, pelo contrário, não atrapalha, pode até ajudar, e a gente orienta até os pacientes, tá, um dia antes ou algumas horas antes, algumas horas antes da relação, você pode se masturbar, porque isso diminui um pouco a sensibilidade do seu pênis na hora da relação sexual. E existem algumas pomadas e alguns cremes, géis, que podem ser aplicados na região do pênis, que diminui a sensibilidade. Isso pode retardar um pouco o tempo de ejaculação e fazer que você recupere o autocontrole. E existem também medicamentos e comprimidos, Zeza, inclusive da classe dos antidepressivos. São medicações específicas que agem a nível de sistema nervoso, numa área responsável pelo controle da ejaculação e do orgasmo, que podem melhorar e retardar esse tempo de ejaculação. Normalmente, quando a gente inicia esse tratamento, com terapia com psicólogo, aplicação de cremes e géis e esse comprimido, geralmente depois de 15 dias de tratamento, você já tem uma melhora considerável, já tem um resultado e o homem já percebe que está demorando mais para ejacular. O Dorivaldo Liberdade, ele pergunta se existe algum tipo de cirurgia que pode auxiliar nessa questão da ejaculação precoce. Ele já tem 38 anos. Na grande maioria dos casos, a ejaculação precoce não precisa de tratamento cirúrgico, tá? O tratamento é clínico, como eu já falei, psicólogo, cremes e comprimidos, é a base de antidepressivos para controlar a ansiedade. Isso é a base do tratamento, são os 3 pilares do tratamento. Em casos excepcionais, Zeza, eventualmente no paciente que tem hipersensibilidade no pênis, que tem uma fimose importante e que tem o freio curto, que é aquele como se fosse, o pessoal conhece como cabresto, aquele freio embaixo do pênis, né? Que tem o freio curto e muita fimose, que tem muita sensibilidade. Nesses casos específicos, que é a minoria dos casos, a gente pode fazer uma cirurgia de fimose para tirar o excesso de pele, para soltar o freio, o cabresto embaixo, e aí você melhora e diminui a sensibilidade desses homens e pode contribuir no controle da ejaculação precoce. Mas é a minoria dos casos. Mais de 90% das vezes o tratamento eficaz com um psicólogo, aplicação de cremes e comprimidos, geralmente o tratamento o tempo total dura em média de 2 a 3 meses de tratamento, mas com 15 dias você já observa um resultado satisfatório.